Olá, bom dia pessoal. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. Nós estamos aqui na nossa devocional e oramos pela vida de vocês e lendo textos da Palavra de Deus para também edificação da nossa vida e para poder passar e conversar um pouquinho com os nossos irmãos e amigos. Um abraço aos irmãos da igreja, um abraço aos irmãos que mesmo não sendo da igreja têm acompanhado as devocionais, os irmãos aqui de perto, os amigos que estão distantes também, que Deus os esteja abençoando. Eu queria deixar uma leitura, um texto em João, Evangelho de João, capítulo 8, uma história muito conhecida, apenas 2 versículos, até mesmo por conta do nosso tempo, né? No capítulo 8, a passagem toda a que eu quero me referir vai do versículo 1 até o versículo 11, mas eu vou ler os 2 últimos dessa passagem aqui, o versículo 10 e 11. Diz assim: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém a condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Muito bem. Nós estamos vivendo nesse mundo moderno, contemporâneo, seja lá que nome os historiadores queiram dar, mas a cultura do cancelamento, né? O mundo virtual, o mundo da internet, aquilo que se fala, aquilo que se diz, se de repente não agrada a um grupo específico aí de pessoas, ou uma grande maioria de pessoas, seja lá o que for, aquela pessoa é cancelada, perde os tais seguidores, perde contrato, perde dinheiro. A gente tem visto isso como algo corriqueiro aí, né, nesse mundo moderno. Nós estamos vendo aqui um texto que fala de uma mulher que era para ser cancelada na sua época, se podemos usar esse termo, né? Uma mulher que foi levada até Jesus pelos sábios da época, pelos donos da verdade, pelos doutores da lei, né? No texto aqui, eles são chamados por esse nome, né? Os sábios, os doutores da lei. Levaram uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E eles chegam até Jesus e colocam Jesus numa situação que o próprio texto vai chamar de armadilha, né? Eles falam para Jesus: Jesus, essa mulher foi pega em determinada situação. A lei de Moisés diz que é para apedrejá-la. E você, o que você diz? Se Jesus falasse: olha, tem que apedrejar? Tem que matar mesmo? Jesus ia mostrar aqui que não era aquela pessoa tão misericordiosa, tão cheia de amor, como diria ser, como se autoproclamava. Por outro lado, se ele falasse não é para matar, ele ia ser tido como um herege, como alguém ali que estava indo contra a lei de Moisés. E no caso, o apedrejado seria ele. Diante dessas duas facetas da armadilha, Jesus faz uma pergunta para aqueles homens, depois de escrever ali na areia, pensativo, e ele diz assim: olha, vocês, aquele de vocês que não tiver pecado, que for puro, que for reto, que for perfeito, jogue a primeira pedra. E eu fico imaginando a cena, aqueles homens ali estupefatos, pensando, raciocinando como sair daquilo, e não haveria maneira. A armadilha que eles propuseram ali para Jesus acabou sem efeito. E eles vão saindo, a partir do mais velho, vão deixando, cada um pegando o seu rumo, indo para sua casa. Só ficaram Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para aquela mulher: cadê os seus acusadores? O pessoal que estava condenando você? E a mulher responde: não tem mais ninguém. Jesus diz para ela: eu também não te condeno. Vá e não peques. Não cometa o mesmo erro. Muito bem. Nesse mundo que nós estamos vivendo, há muita crítica com relação ao
cristianismo, Bíblia, desde aquelas pessoas que conseguem expor a sua teoria embasada, filosófica, humanista, os Nietzsches da vida, né, que apregoam que Deus morreu, até a pura e simples má vontade e ignorância. Aquelas pessoas que elencam as guerras santas, até aquelas pessoas que acham que toda a igreja é uma arapuca de arrancar dinheiro. Muitas críticas acontecem. No entanto, uma faceta da religião cristã que se perde no processo é que o relacionamento de Jesus com o homem no sentido geral do termo, é o relacionamento em que a divindade, em que Deus compreende como nós somos, entende como nós somos. Você tem toda uma filosofia nos nossos dias que diz que você tem uma energia potencial interior, que você olhando para dentro de você mesmo, você acha as soluções para a sua vida, você resolve os seus dilemas. Está aí o mundo moderno provando que isto é uma bobagem, que isso é uma balela. Quando o ser humano olha para dentro de si mesmo, ele vai encontrar um grande vazio, ele vai encontrar contradição e por conta disso se enche de inúmeros artifícios para tentar aliviar as angústias da vida, de todos os vícios, de todas as formas, de todas as maneiras. Por quê? Porque o homem não consegue. O homem não tem essa força, essa energia que tantos enganadores dizem por aí. Mas aí quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a graça de Deus, que foi capaz de inclinar-se, de abaixar-se para uma mulher que realmente havia errado. Ela errou, o erro não era uma fantasia, não era ilusão, mas Jesus se inclina, estende a mão, responde ali de maneira acertada e correta aos hipócritas, os donos da verdade. E ele diz: eu não te condeno. É esse Deus que a Bíblia nos mostra. Mas por que ele não condena? Porque ele mesmo traz a solução, a salvação, a saída, por causa da graça, porque ele nos compreende e sabe que nós somos incapazes. Ele diz: eu não te condeno. Mas Jesus, como se diz, né, na linguagem hoje aí, moderna, Jesus não passa pano. Jesus diz: não erre, não cometa mais o mesmo erro. Ou seja, aquele Deus que olha para nós, nos compreende, entende a nossa miséria, sabe que intrinsecamente nós não conseguimos sair dos nossos problemas. Não existe essa coisa de energia, de Deus interior, não existe. Ele olha para nós, ele estende a mão, ele nos perdoa, ele não nos condena, ele nos ajuda, ele nos abençoa, mas ele quer fazer de nós pessoas melhores. Então é isso que enxergamos na palavra de Deus. Além das críticas dos doutores da lei até a pessoa mais iletrada, surge diante de nós a graça de um Deus santo, mas que olha para nós miseráveis, fracos, que tentamos encontrar essa força interior e não achamos porque existe um grande vazio dentro do coração do homem. Ele estende a mão e diz: quem é que está te cancelando? Quem é que está te condenando? Ninguém. Eu não vou te condenar. Mas levanta, segue a vida, mas viva melhor. A graça de Deus toma você pela mão e faz de você uma pessoa melhor. Os exemplos que vemos muitas vezes depõem ao contrário. Talvez você que esteja ouvindo isso esteja dizendo: ah, mas fulano é assim, ciclano, conheço muito crente que é assim, assado. E vai ali tecer um rosário de críticas. Mas entenda, Deus continua sendo o mesmo. O homem continua sendo fraco, carente da misericórdia de Deus. Mas Deus continua sendo o mesmo.
Aquele que olha para você e vê o quanto você está desamparado, cancelado talvez pela autocrítica, pela culpa, mas também pelo apedrejamento social. Ele olha para você, estende a mão, põe você de pé e diz: siga a sua vida, evite cometer os mesmos erros, seja uma pessoa melhor, porque eu vou estar com você. Essa é a graça, é esse Jesus, é esse Deus. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele guarde a sua vida. Grande abraço, Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Se você está enfraquecido, se você se sente ameaçado pela culpa, pela condenação, pelo cancelamento, saiba que temos um Deus cheio de graça e de bondade, que cuida de você, que age para que você seja melhor. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Grande abraço para todos.